Você já sentiu que existe algo além do que os seus olhos conseguem ver? Como se a realidade que vivemos fosse apenas uma camada, uma superfície frágil sobre algo muito maior, mais profundo, mais verdadeiro? Em 1932, um explorador encontrou um manuscrito em uma caverna selada por símbolos estranhos. O que ele leu ali mudou sua vida e foi imediatamente silenciado. Esse manuscrito, que circulou em círculos secretos por décadas, descrevia em detalhes um método antigo para atravessar dimensões. Não com tecnologia, não com portais físicos, mas com a mente, com a frequência certa, com o alinhamento entre pensamento, emoção e intenção. Por muito tempo, isso parecia misticismo barato. Mas, curiosamente, quando a ciência começou a estudar partículas quânticas e fenômenos como o entrelaçamento e a consciência do observador, os paralelos com o manuscrito se tornaram gritantes. Você já ouviu falar da experiência da dupla fenda, certo? Onde a simples observação muda o comportamento da matéria. O manuscrito falava disso antes da física moderna sequer ter vocabulário para descrever. Ele dizia: o universo não é observado. Ele é criado no momento da atenção consciente. E é aí que tudo muda. Porque se isso for verdade, então atravessar dimensões não é ficção, é treino. Eu testei. Não com portais ou espelhos mágicos, mas com estados alterados de consciência, como o manuscrito indicava. Meditação profunda, visualizações específicas, sons de determinadas frequências. E padrões começaram a se repetir. Não estou falando de alucinações. Estou falando de sonhos lúcidos com informações que eu jamais tive. Sensações físicas reais em estados mentais expandidos. Sincronicidades absurdas. Pessoas que surgiram com respostas que eu nem havia feito em voz alta. Era como se um código estivesse sendo decifrado. E tudo começou com aquele manuscrito esquecido. A verdade é, existe um caminho. Ele é interno. Ele está disponível, mas não funciona para quem duvida, para quem consome e esquece, para quem espera que alguém atravesse por ele. Esse vídeo não é só uma explicação, é um convite, um chamado. Se você sentiu algo diferente enquanto me ouvia, talvez já tenha iniciado o processo. Talvez esteja pronto. E agora, a única pergunta que importa é: você vai ignorar ou atravessar? Você já teve a estranha sensação de que estava em dois lugares ao mesmo tempo? Ou que algo aconteceu antes de acontecer? A maioria das pessoas ignora esses momentos. Mas e se eu te dissesse que eles são pistas, pequenos vazamentos da realidade, indicando que o nosso mundo não é tão sólido quanto parece? Existe um manuscrito antigo, esquecido pela história oficial, que descreve exatamente como atravessar as camadas dessa realidade. Não como uma metáfora espiritual, mas como uma prática real, documentada em detalhes por culturas milenares que sabiam o que a ciência só começou a descobrir agora. Esse manuscrito, escondido por séculos em bibliotecas subterrâneas e códices lacrados, trazia orientações que pareciam impossíveis. Como mudar sua frequência interna para acessar estados de existência paralelos. Durante décadas, foi tratado como ficção ou superstição, mas recentemente, pesquisadores começaram a perceber que ele antecipava ideias da física quântica. Experimentos como o da dupla fenda mostraram que o simples ato de observar altera a realidade. E o manuscrito dizia isso com outras palavras há milhares de anos. O que você observa, você ativa. O que você sente, você atravessa. Minha jornada com esse conhecimento não começou acreditando. Eu era cético. Mas quando comecei a aplicar as instruções, meditações guiadas, alinhamento vibracional, visualizações com geometrias sagradas, algo começou a mudar. Meus sonhos se tornaram portais, minhas intuições se tornaram mapas. Eventos improváveis começaram a acontecer com uma precisão assustadora. E tudo isso seguia uma lógica, a mesma lógica do manuscrito. Não era apenas teoria, era tecnologia espiritual, um mapa para algo que sempre esteve ali, esperando ser lembrado. Agora é com você.
Este vídeo não é apenas sobre um antigo manuscrito. É sobre o seu poder de atravessar realidades com consciência. É sobre o que acontece quando você para de apenas sobreviver e começa a explorar. Não importa se você acredita agora. O que importa é o que você faz com o que sentiu. Porque se você chegou até aqui, talvez o manuscrito não tenha sido revelado por acaso. Talvez seja o seu chamado para atravessar. A primeira vez que eu realmente tentei atravessar, não aconteceu nada. Nenhuma visão, nenhuma vibração estranha, nenhum efeito cinematográfico. Apenas silêncio. Mas foi aí que percebi. O que o manuscrito ensinava não era um espetáculo, era um processo. E esse processo começa com um silêncio consciente, profundo, onde o mundo exterior perde força e o mundo interior se acende. Foi nesse espaço que comecei a sentir a primeira mudança. Não fora de mim, mas dentro. Uma sensação sutil, como se algo estivesse clicando na minha percepção. Como se uma parte esquecida estivesse acordando. Com o tempo, percebi que existiam padrões. O manuscrito mencionava símbolos específicos, frequências sonoras, posturas, intenções. Eu testei um por um. Descobri que certas combinações de som, como tons em 963 Hz ou 432 Hz, quando repetidas com respiração ritmada, criavam um estado alterado de consciência. Não era alucinação, era foco absoluto. A percepção mudava, as cores pareciam mais vivas, o tempo desacelerava, e o mais impressionante, imagens e mensagens que eu nunca vi antes começavam a surgir. Algumas pareciam metáforas, outras eram diretas demais para serem coincidência. Essas experiências não me fizeram sair do corpo como muitos descrevem. Em vez disso, foi como se eu acessasse um espaço entre os mundos, um lugar onde ideias têm forma, onde intenções constroem caminhos, onde o que você sente é mais real do que o que você vê. Foi nesse ponto que entendi o verdadeiro significado de atravessar. Não se trata de escapar dessa dimensão, mas de expandi-la, de perceber que ela não é sólida nem limitada. É fluida, moldável e responde ao seu estado interno. O manuscrito não era um mapa físico, era um espelho, um lembrete. Agora eu entendo porque tantos mestres antigos falavam em conhece-te a ti mesmo, porque é a chave, a única chave. E tudo o que o manuscrito ensina, por mais misterioso que pareça, gira em torno disso. Você quer atravessar dimensões? Comece limpando suas emoções, seus pensamentos, seus medos, porque cada pensamento é uma escolha de realidade e cada emoção um portal. O acesso não é concedido, ele é despertado e talvez, só talvez, você já esteja atravessando, só ainda não percebeu. Sabe qual é a parte mais louca disso tudo? Não é que o manuscrito estivesse escondido, é que ele estava disponível o tempo todo. O verdadeiro véu nunca foi físico, foi mental. A gente foi ensinado a desacreditar do invisível, a rejeitar tudo que não cabe na lógica tradicional. Mas a realidade é que existe um universo inteiro esperando para ser acessado. E não exige que você seja místico, iniciado ou especial. Só que você esteja presente, consciente e disposto a olhar para dentro com a mesma seriedade com que olha para o mundo lá fora. Depois que eu entendi isso, minha vida começou a mudar em níveis que eu não consigo medir só com palavras. Eu parei de buscar experiências fora do corpo e comecei a ter experiências dentro da consciência. Percebi que atravessar dimensões não era sobre escapar, era sobre incluir. Incluir versões minhas que estavam fragmentadas, curar pensamentos que estavam presos no tempo. Eu não fui para outro lugar, eu trouxe esse lugar para cá. O portal não é uma passagem no espaço, é uma decisão no tempo. E você só precisa fazer uma: continuar ignorando ou escolher atravessar. Tudo o que você ouviu aqui é só o começo. Porque, no fundo, esse conhecimento nunca foi sobre o manuscrito em si. Foi sobre você.
O manuscrito é apenas um espelho. Ele reflete a parte de você que já sabe, que já acessa, que já vive entre mundos mesmo sem perceber. A diferença agora é que você está consciente disso. E consciência muda tudo. Ela reorganiza a realidade ao seu redor. Ela revela portas onde antes só havia paredes. Então, se alguma parte de você sentiu esse chamado, não o ignore. Silencie, sintonize e comece. Você não precisa de mais respostas agora. Precisa de presença, porque o portal que os antigos descreveram não é algo que se encontra, é algo que se ativa. Dentro, aqui, agora. E talvez, só talvez, você já tenha atravessado. E esse vídeo tenha sido o seu primeiro sinal. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabia, já sentia, já lembrava. Porque essa mensagem não é nova. Ela é antiga, muito mais antiga do que esse vídeo, ou mesmo do manuscrito. Ela vive nas entrelinhas dos seus silêncios. E por isso, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer. Não por ter assistido, mas por ter sentido, por ter aberto espaço dentro de si para algo que não se prova com lógica, mas que se confirma com verdade interior. Criar esse vídeo foi um processo tão transformador quanto o próprio conteúdo. Revisitar esses conhecimentos, conectar as pistas deixadas por civilizações antigas e reconhecer seus ecos nas experiências modernas, me mostrou mais uma vez que a sabedoria verdadeira não desaparece. Ela apenas se oculta até que estejamos prontos. E ver que existem pessoas como você, dispostas a explorar, questionar, experimentar, isso me dá esperança. Esperança de que essa nova consciência não está chegando. Ela já começou. Eu recebi mensagens, relatos, sincronicidades de pessoas que aplicaram esses ensinamentos e acessaram estados que nunca imaginaram. Sonhos lúcidos com símbolos exatos. Meditações com sensações tão reais que se tornaram memória. É como se o próprio universo estivesse respondendo, dizendo: sim, é por aqui. E cada um que desperta não apenas se transforma, mas se torna uma luz para os que ainda buscam no escuro. Essa jornada não é sobre um portal externo. É sobre se tornar o próprio portal. E isso começa com gratidão. Então, obrigado, de verdade, por caminhar comigo nessa travessia, por ouvir com o coração, por se permitir lembrar. E se esse vídeo te tocou em algum nível, compartilhe com quem também está buscando. Não para espalhar um conteúdo, mas para acender mais centelhas, porque o despertar coletivo é feito de despertares individuais. E hoje, talvez você tenha lembrado quem realmente é, e só por isso já valeu cada segundo dessa criação. Eles esconderam esse conhecimento por milênios. E quando eu digo eles, não estou falando de uma teoria da conspiração. Estou falando de um padrão, um ciclo que se repete. Toda vez que o ser humano começa a se lembrar do seu verdadeiro poder, algo tenta apagar. Apagar os registros, silenciar os mensageiros, ridicularizar os buscadores. Mas nem tudo foi perdido. Um desses fragmentos sobreviveu. E é disso que meu e-book fala. Ele não é um livro comum. Ele é uma chave, um mapa, uma travessia, revelado. O manuscrito antigo que descreve como atravessar dimensões. Eu reuni nesse material os principais códigos que estavam escondidos em textos herméticos, tradições esotéricas, civilizações extintas e até mesmo em experimentos da física moderna. Cada capítulo é uma descoberta. E mais do que isso, é um espelho. Porque você não vai apenas ler sobre atravessar dimensões, você vai começar a sentir que isso já acontece dentro de você. Vai perceber sincronicidades, sensações, lembranças que não têm lógica, mas fazem sentido. É como se o próprio universo estivesse te guiando de volta para casa. Esse e-book nasceu de uma busca pessoal. Eu não escrevi para ensinar, escrevi para não esquecer. Porque eu também precisei lembrar quem eu era. E quando percebi que outras pessoas estavam passando pelo mesmo despertar,
Eu entendi. Isso não é só sobre mim, é sobre nós. Sobre uma geração inteira que veio para reativar esse conhecimento. E agora esse chamado chega até você. Não por acaso, mas porque você está pronto. Pronto para ir além da superfície. Pronto para atravessar. Se isso te tocou de alguma forma, eu te convido. O link está na descrição. Leia, sinta, aplique. Esse não é um conteúdo para ser consumido. É um código para ser vivido. E talvez, ao final da leitura, você não seja mais o mesmo. Porque uma vez que você atravessa, não tem mais volta. Mas tem algo muito maior à frente. E tudo começa com uma decisão. Você sente? Então, vá. Você disse.